Olá a todos e a todas e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Vamos Falar de Rally. Estamos aqui para o shakedown do Rally da Acrópole, o episódio da antevisão da 8ª ronda do Mundial de Rallys, mas antes de lá irmos e fazermos uma antevisão desta prova mítica do calendário do Mundial de Rallys, quero como sempre agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas, que todos os meses ajudam a manter as luzes acesas. Portanto, se quiserem apoiar financeiramente já sabem, tem aqui o link na descrição, patreon.com/vff1, e para quem não puder ou não quiser também é válido apoiar financeiramente, já sabem, podem deixar o like, subscrever, dar o rating nas plataformas áudio de plataformas de podcast. Agradecemos muito o vosso apoio e se quiserem fazer parte da comunidade, temos os nossos grupos do WhatsApp, desde o Tascos, o WRC, dedicado à Fórmula 1, MotoGP, temos de tudo, temos uma comunidade enorme e espetacular, e também temos um canal do WhatsApp criado recentemente, para que se quiserem estar a par de todas as novidades do Vamos Falar de Rally, também vou pôr o link do canal do WhatsApp na descrição, que é mais uma forma de nos poderem seguir. Antes de passarmos à antevisão, vou começar pelo desenterrado. Desta vez consegui um desenterrado para esta prova, seguindo também aquela lógica de pilotos cujo tenham tido algum sucesso na prova deste Mundial. Portanto, vamos então começar com as pistas. Portanto, o nosso desenterrado de hoje é um piloto que atualmente tem 51 anos e nasceu num país nórdico. Já sabem que eu não digo a nacionalidade, então isso fica muito fácil. Segundo o EWRC, começou a correr em 1994 no seu país natal. Estreou-se em provas do WRC em 1996 no seu país natal com um Opel Astra GSI 16 válvulas. Tem 112 participações em provas do WRC entre 1996 e 2010 e é o mais alto nível entre 1999 e 2008. E quando eu digo mais alto nível é com carros da categoria máxima. Portanto, é categoria máxima entre 99 e 2008. Tem 6 pódios na carreira, dos quais 2 são em Monte Carlo e os restantes são distribuídos entre Suécia, Nova Zelândia, Córsega e Grécia. Conduziu para 5 equipas oficiais diferentes e, na sua melhor temporada, quando foi quarto no campeonato, ficou sem lugar para a sua temporada seguinte para dar lugar a um ex-campeão do mundo, seu compatriota. Curiosamente, conduziu para 2 marcas com carros amarelos. Portanto, temos aqui as pistas, deixem nos comentários quem é que vocês acham que pode ser o piloto. Eu acho que se eu dissesse a nacionalidade ficava demasiado fácil, mas eu acho que a última pista pode ser interessante porque não há assim tantas marcas com carros amarelos. Portanto, fica a dica. Portanto, antes de irmos à antevisão, também quero deixar o convite a todos vocês participarem no nosso Fantasy, também tem o link na descrição. O Fantasy consiste numa liga criada entre nós, na plataforma do WRC Fan, em que vocês têm que tentar adivinhar o top 5 da prova e o top 3 da Power Stage. Quanto mais certos estiverem daquilo que é a realidade, mais pontos ganham e mais para a frente andam. Apesar de irmos a meio, não deixa de ser impossível de qualquer um de vocês que agora entre e acerte os resultados até ao fim não possa ganhar. Claro que as coisas já se começam a ficar tarde para quem quiser entrar agora, mas se quiserem por diversão, entrem, temos aí o link, é sempre divertido, e para quem já lá está, fica um lembrete para não se esquecerem de fazer a vossa fantasy. Vamos então à antevisão do Rally da Grécia, que é, como eu disse há bocado, uma prova clássica do WRC, conhecida pelas suas classificativas com um piso muito duro e abrasivo, recheado de predas soltas, e a Hankook, tal como as equipas, também terá aqui um teste muito grande à resistência dos seus pneus. À data que estou a gravar, estão previstas temperaturas acima dos 33 graus Celsius para todos os dias de prova, algo que ainda vai dificultar mais a vida a todos. Serão 17 classificativas em 3 dias, com 323 km ao cronómetro, cerca de 22% da distância total da prova, fica abaixo dos 25 que a FIA tinha indicado que as provas deveriam basear-se. A base da prova este ano mudou-se para Loutraki, na região de Coríndia, e é uma cidade costeira mais conhecida pelas suas praias, hotéis e pelo seu casino. A prova arranca na quinta-feira com um shakedown nas imediações de Loutraki e a super especial nas imediações de um aeródromo em Atenas. Portanto, eu aqui tenho alguma curiosidade daquilo que vi no mapa. Aquilo é uma zona que é assim um bocado um descampado, meio abandonado, não sei muito bem o que é que aquilo é, mas tenho muita curiosidade para saber como é que vai ser essa super especial. Na sexta-feira, a prova desloca-se 240 km para noroeste, para termos o dia mais longo da prova, com 130 km ao cronómetro. Serão 6 especiais, mas apenas uma se repete para a segunda passagem, a classificativa de Stiri. As restantes 4 especiais são novas ou parcialmente novas e realizadas apenas uma vez. Portanto, fica aqui a indicação que abrir a estrada pode ser ainda mais penalizador do que em edições anteriores e em outras provas. No sábado, temos mais 6 especiais, agora a sul de Loutraki, com dificuldade maior a ser a secção matinal, onde são feitos 70% dos quilómetros para esse dia, e poderá ser aqui que o rally se decide. Este dia também tem muitas novidades, com as classificativas serem novas ou não usadas há mais de 10 anos.
Portanto, um rally aqui com muitas novidades em termos de classificativas, o que poderá nivelar um bocado mais o pelotão do WRC. No domingo, sobram-nos duplas passagens por Aghi Teodori e Loutraki, onde as equipas estarão a 84 km ao cronómetro, sendo o domingo mais longo da temporada até ao momento. E para me ajudar aqui à antevisão do Rally da Grécia, nada como ter convidado o Hugo Magalhães, um navegador experientíssimo do português, do mundo que está no Mundial de Rallys, e que já em tempos ganhou esta prova à geral, na altura a contar para o ERC. Portanto, vamos ouvir aqui um excerto daquilo que foi a minha pequena entrevista que eu fiz ao Hugo, a quem agradeço desde já a participação. Portanto, Hugo, um abraço e obrigado, e vamos ouvir. Acho que boa tarde. O Rally da Acrópole é um rally mítico no panorama do. Penso que será uma prova dura, talvez das mais duras do Campeonato Mundial de Rallys, e será um teste a máquinas, a pilotos. Este ano o rally também tem um figurino longo, que vai exigir bastante de toda a mecânica. Os furos é sempre um papel ou uma parte importante neste tipo de provas, e penso que, uma vez mais, isso será determinante na Acrópole. Desportivamente, espero que seja um rally mais competitivo, a nível de, ou seja, em que ambas as marcas ou todas as marcas envolvidas consigam lutar pelo pódio, pela vitória no Rally da Acrópole. Honestamente, acho que vamos ter uma vez mais a supremacia da Toyota. É a equipa que tem um line-up mais forte, é uma equipa que trabalha sempre um passo ou dois passos à frente de todas as outras. É uma equipa que pensa a médio e longo prazo. Acredito que a Hyundai se possa intermeter um bocadinho, eu não diria na luta pela vitória, mas por um pódio. A Hyundai já mostrou que na terra é mais forte, que é capaz de lutar, mas na minha modesta opinião depois vem o fator mais de, não diria psicológico, mas que tem um line-up menos forte e que consegue gerir de uma forma diferente e talvez não tão perfeita como a Toyota, e depois sucedem-se um conjunto de erros. Ou seja, basicamente percebemos que a Toyota, ou todos os pilotos da Toyota, conseguem ser constantes e ultrapassar as dificuldades, um especial menos boa ou um dia menos bom, e nós, no caso da Hyundai, vemos pilotos num constante sobe e desce, e que muitas das vezes isso traduz-se na perca de um resultado mais positivo para a equipa. Mas honestamente espero que a Hyundai se possa intermeter, mostrar que é capaz na terra. Isso seria muito bom para o rally e para toda a parte competitiva. No que toca a Ford, é aquilo que nós estamos habituados, é uma marca que eu gosto, mas nos últimos anos não se tem mostrado capaz, e acho que na Acrópole será basicamente mais do mesmo. Muito bem, eu ia-te fazer uma pergunta porque eu estava agora a olhar para o itinerário do Rally e o primeiro dia especialmente vai ser um dia com apenas uma classificativa a fazer-se 2 vezes. Rally, para tudo classificativas novas ou não usadas há muito tempo. Isto exige aqui um trabalho diferente por parte dos navegadores e das equipas. Ou seja, na tua experiência, quando é assim um Rally novo para toda a gente, quais é que são as maiores dificuldades assim, que vocês encontram? A maior dificuldade passa por teres que tirar notas a toda a especial. As especiais na Grécia não são fáceis, são muito longas, com muitas curvas, e isso vai requerer mais horas de vídeos, mais horas a tentar aprimorar, a melhorar as notas. E basicamente, quando tens um rally novo, é esse trabalho acrescido que nós, enquanto pilotos e copilotos, temos. Mas acho que no fundo acaba por ser bom para o espetáculo, porque são troços novos, e já não temos toda aquela ferramenta que hoje em dia existe dos onboards que estão na web do WRC, e que basicamente todos os pilotos acabam por se comparar, e hoje em dia já se tem muito de memória, todas as especiais, e isso faz com que muitas das vezes os tempos que nós vimos em 20 km sejam com margens muito reduzidas, e com especiais novas eu acho que isso também vai trazer outro espetáculo à prova. É, exatamente. Portanto, aqui vamos ter um desafio acrescido para as equipas, mas vamos agora só voltar atrás no tempo, uns 8 anos, porque em 2018 tu e o Bruno conseguiram uma vitória mítica, também diria para nós portugueses, lá num dos rallies mais míticos, como tu disseste. Conta-nos um bocadinho de como é que foi esse ano, o desafio todo de ganhar a prova para contar na altura para o Europeu de Rallys. É um rally que recordas com saudade?
Sim, sem dúvida alguma, principalmente quando tu olhas para um Rally Guide e percebes que tanto o meu nome como o do Bruno consta nos vencedores do Rally da Acrópole, que, como eu disse inicialmente, é o Rally mítico. Obviamente era um Rally a contar para o Campeonato Europeu, mas não deixa de ter toda a sua importância. Foi muito importante para nós porque foram 2 anos em que lutamos basicamente prova a prova para angariar o budget necessário de modo a participar no Campeonato Europeu de Rallys. Foram 2 anos fantásticos em que conseguimos lutar, inclusivamente em 2017, até a última prova para sermos campeões europeus. E em 2018 voltamos a estar na luta, com a vitória no Rally da Acrópole, um rally duro, foi um rally muito difícil, diria que particularmente para mim, porque foi uma semana em que o meu filho fazia a primeira comunhão e eu não consegui estar presente. Tive que fazer uma escolha. Apesar da vitória que conseguimos na Acrópole, até o dia 2, não consigo dizer se foi a melhor ou se foi a pior escolha que fiz, porque consegui um feito, consegui um marco, mas ao mesmo tempo perdi um momento importante na vida do meu filho. Mas acho que isso acabou por ser um bocadinho ultrapassado, porque consegui proporcionar essa vitória. Muito bem, muito bem. Eu acredito que especialmente aquelas últimas classificativas deve ter sido caças, nunca mais acaba. Isto é aquele sofrimento para chegar ao fim, deve ser assim algo doloroso. É, porque entras numa fase em que eu não me consigo recordar se nós discutimos mesmo até ao final ou se nas últimas classificativas já tínhamos o rally praticamente decidido. Mas muitas das vezes, quando tens o rally praticamente decidido, é quando entras numa fase perigosa, em que te desconcentras, em que começas a ouvir todos os barulhos do carro, tudo e mais alguma coisa, e achas que Todas as pedras, de repente sentes as pedras todas que batem no carro. o carro já vem com vibrações estranhas, já faz barulhos estranhos, mas aquelas especiais, últimas especiais, são sempre mais difíceis, porque existe sempre aquela angústia de estou a liderar uma prova, será que se vai passar alguma coisa? Mas felizmente as coisas correram bem. Eu acho que me recordo, e não sei se este ano se vai repetir essas especiais, mas eram especiais completamente muito difíceis, muitos topos, muitos saltos, e nós naquela fase já só pensávamos terminar, porque iria ser um marco histórico e assumíamos a liderança do Campeonato Europeu. Felizmente as coisas correram bem e até o dia de hoje é uma daquelas vitórias que recordo para sempre e recordo com saudade. Ouvimos então o Hugo Magalhães, a quem agradeço novamente por para gastar algum tempo do seu tempo livre para nos fazer recordar aquilo que foi a sua vitória mítica com o Bruno Magalhães. Não é a última vez que ouviremos o Hugo este episódio. Na fase final vou pôr o resto do excerto da entrevista em que falámos sobre a temporada atual e os desafios que tem sido navegar Nicolas Otto, o jovem piloto alemão. Portanto, fiquem até ao fim se quiserem ouvir o resto. E vamos então agora por partes a fazer um ponto de situação de cada equipa à entrada para esta prova, e vamos começar pela Toyota. Deixa-me só pôr aqui para a Toyota não estar tão grande. Ok, aqui está. Portanto, a Toyota é neste momento a líder absoluta do campeonato, e isso reflete-se bem em quase todas as métricas. Tem 6 vitórias em 7 provas, 18 pilotos no pódio em 21 lugares possíveis. O Neville, o Formol e o Padan foram os únicos que conseguiram, uma vez cada um, roubar um pódio à Toyota e ganharam 85% das classificativas realizadas. A Toyota também acumula mais 12 pontos à entrada da 8ª prova em relação a 2025, tendo já vencido, lá está, com 4 dos 5 pilotos que tem no pelotão. Desculpem. A Toyota também tem tido algumas dificuldades na Grécia, portanto, temos aqui alguma razão algum motivo para ter algum otimismo de que se calhar as coisas podem não serem favas contadas, digamos assim, porque a Toyota, como estás a ter tido dificuldades e venceu apenas em 2021 e 2023, desde que a Grécia regressou ao Mundial de Rallys, e ambas as provas vencidas por Kalle Rovanperä, que já não está no Mundial de Rallys. Tem sido uma prova tendencialmente onde tendencialmente perdem pontos para a Hyundai.
O Elfyn Evans é o atual líder do campeonato, com uma vantagem bastante grande para Takamoto Katsuta, quase o suficiente para cobrir uma prova, e como líder do campeonato terá aqui a dura tarefa de abrir a estrada, mas isso já provou, como já nos provou várias vezes, isso não o impede de conseguir bons resultados. Aliado a isto, é o piloto com mais pontos, tanto no Domingão como na Power Stage em 2026, portanto, tem feito aqui um bom aproveitamento daquilo que têm sido os domingos também, e lá está. Se não consegue ir buscar os pontos nas classificativas, ao domingo pode ser que consiga sempre amenizar a situação. O Takamoto Katsuta, como eu disse, é o segundo no campeonato, vai ser segundo na estrada e numa prova onde nunca conseguiu grandes resultados, portanto vai ser mais um fim de semana difícil em princípio para o piloto japonês, que tem surpreendido as expectativas de toda a gente e tem-se aguentado no segundo lugar do campeonato para já. Não estou a ver ele a conseguir fazer frente a Elfyn Evans, especialmente agora nas provas de terra, mas estarei aqui para ser surpreendido se o Takamoto me estiver a ouvir, o que eu acredito que não esteja, mas estarei aqui para ser surpreendido. Os próximos pilotos na estrada serão Oliver Solberg e Sami Pajari, terceiro e quarto respectivamente, e eu lancei aqui um pequeno debate no Google Drive para quem participou e agradeço já a todos os que participaram, especialmente nesta altura do ano em que estamos todos meios de férias, meios em festas, portanto o mês de junho é efetivamente um dos melhores meses do ano, há tanto sol, a praia começa a ficar boa, há festas por todo lado, é os santos, é os feriados, portanto isto aqui é um mês espetacular, é dos meus meses favoritos do ano. Mas voltando ao que interessa, eu lancei um debatezinho sobre se acreditavam que a Toyota poderia eventualmente substituir o Oliver Solberg pelo Sami Pajari pela diferença de performance que tem sido este ano, e eu acho que houve aqui, e se calhar um erro da minha parte, em que não clarifiquei que não tinha que ser obrigatoriamente este ano, porque muitas pessoas interpretaram a minha pergunta desta forma, ou seja, eu não estou a dizer que a Toyota possa substituir este ano, era uma questão mais no geral, poderia ser para a próxima temporada ou para depois, mas vamos então a uma comparação rápida daquilo que tem sido a temporada do Oliver Solberg e do Sami Pajari. O Oliver tem uma vitória, que foi logo a abrir o campeonato em Monte Carlo, numa prova que ficámos todos boquiabertos com a performance dele, que colocou o piloto local Sebastião Ogier no bolso e limpou completamente a concorrência, mas desde então não tem sido assim tão fácil. Ele foi ao pódio em Portugal apenas, tem sido um ano em que está a demonstrar muita rapidez, mas lá está, vão faltar resultados, e o Sami Pajari, por outro lado, começou mal, com uma desistência sem qualquer tipo de pontos em Monte Carlo, e desde então foram 5 pódios, tendo falhado apenas o pódio em Portugal após um furo, portanto está aqui a mostrar também se calhar não tanta rapidez, e já vamos ver a seguir porquê, porque o Oliver Solberg ganhou 41 classificativas, 30% das classificativas realizadas foram ganhas pelo Oliver Solberg, e o Sami Pajari ganhou 18, que equivale mais ou menos a 13%. Portanto, estamos aqui a ver uma diferença de rapidez entre os dois, ou seja, o Oliver tem demonstrado uma rapidez acima da média, em todas as métricas ele tem sido o piloto mais rápido, mas lá está, em 4 provas ele já foi a Super Rally. E não desistiu em nenhuma, ao contrário do Sami Pajari, que já desistiu em Monte Carlo, mas já foi 4 provas da Super Rally, portanto nunca adianta ter tanta rapidez se não está a conseguir mostrar a consistência. E em termos de pontos, estão separados por apenas 6 pontos, 102 pontos para o Oliver Solberg e 96 para o Sami Pajari, portanto está-se a ver aqui que se calhar o Oliver Solberg precisa de resfriar as expectativas e baixar um bocado como o Sami Pajari faz, ir com mais calma e depois logo se vê. Em termos de pontos, dos 102 pontos, o Oliver Solberg ganhou 55 durante o Rally, 24 no Domingão e 23 nas Power Stage. O Sami Pajari, por outro lado, tem dos 96, tem 83 nas classificativas do Rally, 7 no Domingão e 6 na Power Stage. Portanto, aqui vê-se que o Oliver está a conseguir salvar um bocado a época e ainda manter-se mais ou menos na luta, digamos, por causa do domingo e da Power Stage, em que ele tem 24 mais 23, tem aqui 47 pontos, obtidos quase tantos como aquele que consegue na classificação do Rally. Portanto, tem sido um piloto com muitas falhas em termos de consistência e especialmente de chegar ao fim. Acho que ele agora tem que começar a olhar, especialmente agora começando neste rally mais duro que é a Grécia, ir com calma, se calhar, e esperar a ver se o resultado lhe cai na mão, porque na Grécia não adianta ser rápido. Se vais à espera de bater os recordes e ganhar o maior número de classificativas, muito provavelmente o que vai acontecer é que vais ter problemas mecânicos, furos, e poderá atrasar-se. O Sami Pajari, por outro lado, vai muito provavelmente fazer aquilo que tem feito, que é vai se mantendo por perto, aproveitando se calhar uma melhor posição de partida em relação ao Solberg, ao Takamoto e ao Elfyn Evans, e se calhar vai
manter-se ali por perto e se calhar ainda marca mais um pódio. É isto que tem sido um bocado a temporada. Mas, como estava a dizer, eu perguntei o que é que vocês achavam e aqui lá está, eu posso ter cometido um erro na pergunta e muita gente interpretou o que seria esta temporada e vamos então começar para ouvir. A primeira resposta diz que não acredita, a Toyota vai continuar a apostar no Solberg. Outra pessoa diz-nos que para já é muito cedo, se essa mudança acontecer será provavelmente depois da Finlândia, pois acredito que a Toyota dê a oportunidade ao Solberg nos rallies rápidos. Outra pessoa respondeu que não parece provável que a Toyota faça alterações na equipa agora, seria queimar um piloto e pressionar outro sem necessidade. O Oliver mantém-se em série, ainda está com a luta pelo título. Há rallies difíceis pela frente, como a Grécia e o Paraguai, mas a Estónia e a Finlândia deverão favorecer o Solberg. E será depois dessas provas que poderemos tirar conclusões mais claras. 100% de acordo. Quanto ao Pagnani, o mérito é real, está em evolução, mas em alguns dos seus podem chegar mais por falhas alheias do que por velocidade própria. Na Power Stage no Super Sunday cumpriu o mínimo, revela que apesar do resultado não foi mais rápido no conjunto dos 2 dias anteriores. Mas isso aí acaba por aqui ter vários pontos interessantes. Primeiro, a parte da Toyota fazer trocas a meio, que eu também não acredito, e eu já dou a minha opinião depois, e que seria queimar um piloto e pressionar outro sem necessidade. 100% de acordo. O Oliver mantém-se em terceiro e ainda está pela luta pelo título, que é ver. Há rallies difíceis pela frente, é verdade, sim senhora, e acho que depois da história da Finlândia também concordo que será a melhor altura para tirar conclusões. Em relação ao Pagnani, eu acho que nós temos que perceber que daquilo que disseste, que é que o facto de ele não ter sido mais rápido no conjunto dos dias anteriores, e eu concordo, mas no fim não precisa de ganhar mais rápido, ganha o primeiro que chegar ao fim. Acho que é mais isso. Vamos então a outra resposta. Não acredito na troca. O Oliver Solberg tem sido um piloto mais rápido este ano, um piloto com mais vitórias especiais, mas tem cometido erros que tem custado caro. Ou seja, não é uma questão de estar a andar mal. Outro fator que poderia forçar esta mudança é o campeonato de equipas e, sinceramente, a Toyota não precisa de efetuar essa mudança para ser campeão. E a última resposta diz-nos que penso que não. Devem ver até ao fim a pressão do Oliver. Ok, vou dar a minha opinião sobre o assunto. Eu não estava a querer dizer que teria que ser este ano. Também não acredito, até pelo historial todo que a Toyota tem nos últimos anos, de que pudesse ser já este ano. Contudo, eu estava mais a olhar para 2026. E porquê que eu digo isto? Porque a partir do próximo ano os carros são mais baratos e nada garante que a Toyota não faça duas equipas. Como, por exemplo, se quisessem subir um Yuki Yamamoto ou outro piloto japonês ou da cantera da Toyota e faziam uma segunda equipa Toyota com 2 ou 3 pilotos, e quem garante que não pudessem pôr lá um Oliver Solberg e pôr um Sami Pagnani, e se calhar um Pagnani se calhar neste momento garante mais pódios do que um Oliver Solberg, garante uma segurança que o outro não consegue. Claro que isto ainda é muito cedo para se dizer, e acho que o Oliver devia se focar especialmente nesta segunda fase da temporada em garantir resultados. Se o terceiro lugar é o máximo que consegues ir, vai buscar o terceiro lugar. Não vais buscar o terceiro com a expectativa de que se fores com as facas nos dentes, que vais buscar o primeiro ou o segundo. Não, se é para chegar a terceiro, é para o terceiro que chega, e acho que é nisso que ele tem que se focar. A rapidez está lá, como todos nós já falámos várias vezes, todas as métricas apontam precisamente para isso, portanto, consistência é precisamente o que falta. Falando do último piloto da Toyota que falta, que é Sébastien Ogier, que apenas venceu esta prova uma vez, que foi em 2011 com o Citroën, e parte de quinto na estrada, e com isso poderá tentar inverter a sua sorte nesta prova. A partir de quinto na estrada já começa a ser bastante favorável mesmo. Aqui temos um ponto interessante, que é que as férias nas escolas na Alemanha começam em breve, o que significa que começam a faltar provas a Sébastien Ogier, que alegadamente irá falhar a Finlândia e Paraguai se cumprir a palavra, por serem as férias dos filhos, e sendo esta começa a ser uma prova um bocado fulcral se ele aspira a continuar a lutar pelo título. Eu também, foi outra das questões que eu fiz, que era se acreditavam que o Sébastien Ogier ainda é um candidato ao título, e vamos ouvir as respostas então. Porque neste momento a pergunta que eu fiz foi: consideras que, apesar dos 61 pontos em atraso, o Sébastien Ogier ainda é candidato ao título? A primeira resposta diz-nos então que não será fácil, mas até levar nos cestos é vindima, 100%. O resto da época será em terra, por isso diria que sim. No entanto, estamos a ver um Evans que aprendeu com os erros do ano passado, que foi falta de ataque em momentos cruciais. Com este domínio da Toyota não há razão para apressar o regresso ao Ogier. Nenhum dos 2 títulos parece escapar para a marca japonesa. Tudo depende da ambição do próprio. Se ele sentir que está em condições, pode voltar a fazer o resto do campeonato. Outra resposta: candidato será sempre, mas não acredito que chegue ao título este ano. Apesar do Evans agora abrir a estrada para todos os rallies de terra, acredito que este ano seja dele. Penso que já seja difícil chegar ao título, mas ele tem esta linha de campeão.
Todas estas respostas estão válidas, trazem aqui pontos interessantes, e eu também concordo que começa a ficar bastante difícil, mas em anos anteriores também já vimos o Sebastião Ogier aproveitar estes gaps e ao partir assim mais atrás nestas provas de terra a recuperar a pontuação para os da frente, mas lá está, como alguém disse, o Elfyn Evans este ano parece que aprendeu com os erros do passado, portanto eu também sou da opinião que o título já não escapa ao Elfyn Evans. Vamos então transitar para a Hyundai, que felizmente deve estar toda contente porque acabaram-se as provas de asfalto, portanto, o que tem sido o seu tendão daqueles. Mas antes de falarmos da Hyundai nos rallies, eu gostava só de falar da equipa deles no WEC, a Genesis, e alguém reparou que nas 24 horas de Le Mans, o Genesis número 17 existiu com problemas de suspensão. Portanto, nota-se bem onde é que foi desenvolvido o carro, tal como o Hyundai i20, que também tem N problemas de suspensão, portanto, o Genesis existiu exatamente com o mesmo problema, portanto, Heritage. Continuando então pela Hyundai e no mundo dos rallies, a Hyundai continuou o seu fraco arranque de temporada, tendo atualmente menos 50 pontos do que tinha nesta altura na temporada passada, e o lado positivo, como eu disse anteriormente, é já não haver mais provas de asfalto, portanto, em teoria, os resultados da Hyundai deverão melhorar. Falando dos pilotos, Adrian Formol será o 6º piloto na estrada no primeiro dia, num rally onde apenas tem um pódio no seu histórico. Tem sido uma época um bocado ingrata para o piloto francês, porque tem sido de longe o melhor piloto da Hyundai, venceu mais uma classificativa que o Neville, é o piloto com mais pontos na equipa, 89 contra os 73 do Neville, e foi o piloto que contribuiu com mais pontos para a equipa nos construtores, com um total de 46%. O Adrian Formol traz em média mais pontos por prova para a Hyundai nos construtores do que Oliver Solberg e Sebastião Ogier trazem para a Toyota, por exemplo. Só para verem o nível em que está o piloto francês este ano. Ainda assim, apenas conseguiu um pódio e, excluindo a Croácia, terminou sempre no top 5, sendo batido apenas por uma vez no Thierry Neuville, em Portugal, numa prova em que, curiosamente, o piloto belga venceu. Portanto, a época tem sido realmente um bocado ingrata, porque ele tem mostrado andamento, tem mostrado ser o líder da equipa, mas a única vitória da equipa foi cair na mão do colega de equipa, portanto acaba por ter esta parte ingrata, mas é o que é, são corridas. O Thierry Neuville, que tem tido um início de temporada difícil apesar da vitória, tem um historial interessante na Grécia, onde já venceu 2 vezes, em 2024 e 2022, e em 2022 a Hyundai fez 1, 2, 3, portanto temos aqui alguma esperança que a Hyundai possa dar luta, e uma boa performance do piloto é bem necessária tanto para ele como para a equipa. O Dani Sordo, que é o 3º piloto da Hyundai para esta prova, e na era dos Rally 1 terminou sempre no pódio e tem mais uma boa hipótese de fazer um bom resultado, tendo em conta a sua posição de partida. E ele que foi 2º em 2024, 2023 foi 3º, 2022 foi 3º também. Portanto, tem aqui um conjunto de 3 pódios e o último pódio na carreira do Sordo até o momento foi precisamente este pódio na Grécia em 2024. Passando para terminarmos a parte das equipas, a M-Sport. A M-Sport chega à Grécia após uma ronda no Japão, onde ambos os carros terminaram nos pontos, algo que só tinha acontecido na Suécia este ano. O John Armstrong regressa à Grécia, onde conseguiu um pódio no Júnior WRC em 2022. Tem efetivamente sido o piloto mais rápido da equipa, mas continua a falhar em converter a rapidez em resultados e pontos, e o seu historial em provas de terra esta temporada não abona a seu favor, mas os registros e estatísticas, como sempre, existem para ser alterados e modificados. Jorge Smacarliano vem de uma performance negativa no Japão, terminou atrás do Lancia de Nicolai Griazin, ainda que dentro dos lugares pontuáveis. O seu registro na Grécia também é incrível, mas veremos o que pode fazer e com a posição de partida nunca poderemos deixar de fora nenhum dos M-Sport. Martin Sess, que se fará o 3º rally da temporada no WRC, e penso que lutar por pontos é o máximo que irá conseguir fazer. Se conseguir terminar no top 10, penso que já podemos considerar que foi um rally com uma nota positiva, e tanto que no ano passado ele desta prova foi 15º e é o seu único registro de participação na Grécia. Entre provas, desde que ele participou na última vez, participou na ronda sueca do Europeu de Rallys, onde foi 2º classificado, portanto, soube-se manter no ativo, portanto, não esteve paradinho e adquiriu o ritmo competitivo. No WRC2 teremos 34 inscritos, destacando-se então a Lancia, que participará com o Johan Rossell, o atual 2º classificado do campeonato, que fez 0 pontos em Portugal e com isso fica sem margem de manobra para novos erros, porque eu relembro que no WRC2 eu penso que são 7 provas que podes escolher participar e escolhes os 6 melhores resultados, portanto o Johan Rossell virtualmente é o líder do campeonato, porque o Griazin, que não irá pontuar na Grécia, tem
com melhor resultado uma prova com pontos, portanto, tirando esses pontos, o Johan Rossel passa para a frente. Léo Rossel regressa, ele que tem igualdade pontual com o irmão, e desta vez com um Lancia para a equipa júnior da mesma, portanto, temos aqui uma mudança do Citroën para a Lancia. Lancia Júnior que também tem Martel Conner, piloto natural dos Estados Unidos da América, que também faz parte da equipa e irá estrear-se no WRC2, mas honestamente penso que não terá grandes argumentos nesta fase, porque tendo em conta aquilo que sabemos dos campeonatos norte-americanos, não são propriamente os mais competitivos. No resto do pelotão teremos Gus Greensmith, Rup Korhonen e Alejandro Cachon como os grandes representantes da marca da Toyota nos Rally 2 e todos eles com hipótese de lutar pela vitória. Andreas Mikkelsen irá para a quarta participação da temporada, que tem sido miserável até o momento. Robert Virves, Roberto Dapra e Ian Solans, juntamente com Mikkelsen, são a armada Skoda na luta pela vitória no WRC2. Teremos aqui também, lá está, uma luta interessante no WRC2, como não deixa de ser. E antes de terminarmos os temas, só queria falar rapidamente porque foi apresentado mais um projeto no WRC27, e foi a última pergunta que eu vos fiz, falando então agora das notícias da atualidade, em que a RMC, juntamente com a Federação Espanhola de Rallys, confirmou um projeto para ter um WRC27, subindo assim para 3 os projetos confirmados. E eu perguntei-vos que, com base em mais uma oficialização, temos, ou seja, a Toyota, temos o Project One, que é um projeto belga, e temos este com a RMC. Penso que o Project One e a RMC não estarão presentes já em Monte Carlo, mas veremos o que é que o futuro traz, digamos, porque até agora só vimos os Toyota, e até porque Otto Tanak tem estado a testar o Toyota agora na Grécia. Portanto, esse é o único WRC27 que temos conhecimento, mas quem sabe se em breve não teremos mais imagens. Perguntamos então quais é que são as vossas expectativas para os WRC27 e vamos ouvir então o que é que têm a dizer. A primeira resposta diz-nos que para já as expectativas estão bastante baixas. Acreditam que um Mundial com 5, 6 marcas e mais os Rally 2 andarem todos com tempos parecidos seria top. Eu, a parte dos Rally 2 andarem perto, não sou a favor, mas de resto concordo. 2027 será um ano muito chato do ponto de vista de lutas. Acredito que iremos ver uma Toyota a ter um passeio semelhante aos últimos anos da LMP1, em que foi a equipa com um carro muito desenvolvido. Com o passar dos anos e as novas equipas a ultrapassar as dores de crescimento, quero acreditar que as distâncias reduzirão drasticamente. Ok? Sem opinião, ainda não entendi nada desse regulamento. Penso em 2027, no fim de 2026. O que quero realmente é muitas marcas, competitividade, projetos sérios e comprometidos com o presente e futuro da modalidade e muita velocidade. Outra resposta diz que ainda não cria muitas expectativas, não está muito por dentro dessa parte dos rallies. Quando se falou que os WRC27 seriam mais baratos que os Rally 1, pensei que iriam haver muitos mais carros, projetos, trazendo mais incerteza e competitividade ao campeonato. Mas pode ser que durante o ano apareçam mais e a partir do segundo ano ainda mais projetos entrem no campeonato. Atualmente temos 3 equipas, diz o último comentário, temos já 3 equipas confirmadas, para já estamos na mesma, embora a competição entre elas pode mudar. É verdade. Isto já começa a entrar aqui numa fase um bocado preocupante, porque estamos, lá está, no final de junho, o primeiro semestre do ano já está praticamente no fim, e penso que já deveríamos ter visto, pelo menos dos 8 projetos que foram confirmados, mais notícias. O Carlos Barbosa lançou que haveria uma marca europeia que confirmaria um projeto. Há quem diga que é Skoda, que é a Lancia, mas eu honestamente já estou farto de ler rumores tanto de uma como de outra, só acredito agora quando vir, mas adoraria que fosse a Lancia, obviamente, tanto a Lancia como a Skoda. Também se fala que uma marca poderia ser a BYD ou uma marca europeia, segundo um jornal espanhol, Soy Motor, que poderia ser ou a BYD ou outra marca europeia a juntar-se ao projeto da RMC com a Federação Espanhola. Portanto, existe interesse, lá está, e penso que temos que ter isso em consideração. Neste momento existe muita promessa, existe muito interesse, mas tal como foi dito nos comentários, acho que 2027 vai ser um ano de sofrimento. Vamos ver a Toyota ainda mais dominante, é a única com um carro minimamente pronto. Nós vemos nos testes, pelo menos é a única que aparentemente publicamente está a fazer testes. E em relação à M-Sport e à Hyundai, dá a sensação que no próximo ano não veremos eles com um carro na categoria principal. O máximo que vai acontecer é provavelmente andarem de Rally 2, porque a FIA deverá querer subir o nível dos Rally 2 para se igualar aos WRC27 e com isso, de forma artificial, criar um pelotão maior, mas teremos que ver o que vai acontecer. Não estou com grandes expectativas nem para uma nem para outra, e a sensação que dá, especialmente na M-Sport, é que eles ainda devem estar a tentar com a Ford, mas não deve haver interesse por parte da marca norte-americana. Portanto, quem sabe se
se não veremos a M-Sport com outra marca, gostaria que sim, mas é o que temos para já. Não temos mais nada confirmado. Da minha parte é tudo. Vamos, antes de terminar, ouvir então o que o Hugo nos tem a contar como tem sido a sua temporada no WRC3/Junior WRC com o Nicolas Otto e depois então terminarei o episódio e vamos então. Tem estado mais ligado ao desenvolvimento do piloto alemão, o Nicolas Otto, penso que é assim que se diz, acho que não me enganei. Como é que tem sido a vossa temporada e a evolução do Nicolas? Como é que tem corrido? Tem corrido bem, tem sido uma temporada exigente, difícil. O Nicolas é um piloto que não tinha qualquer tipo de cultura, de conhecimento sobre os ralis. Começamos a trabalhar no final da época passada, basicamente para perceber se nos entendíamos dentro de um carro, se havia sintonia, se havia química para poder desenvolver um projeto no Mundial de Ralis, que é algo muito mais exigente. Os primeiros ralis não foram fáceis, foram ralis de muita transformação, tivemos que começar muita coisa do zero. Tem sido os ralis com muita análise de dados, mas essencialmente elaboramos um programa, estruturamos o nosso projeto com objetivos claros, fáceis de alcançar. Para quê? Para que consigas ganhar confiança, ou seja, não estabelecer objetivos inalcançáveis que poderiam levar a muita frustração e, consequentemente, até abandonar o projeto. Mas, felizmente, as coisas encaminharam, apesar de ser um programa exaustivo. Trabalhar com um jovem sem experiência nunca é fácil, é uma responsabilidade acrescida, é um trabalho redobrado ou quadriplicado, o que exige bastante, neste caso de mim, mas de qualquer navegador. Mas felizmente as coisas encaminharam, as últimas provas já têm dado os seus frutos, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Sim, também eu estava a ver, ele é bastante jovem, e quando eu digo jovem é sempre alguém que é mais novo que eu, portanto ele ainda tem efetivamente muito tempo pela frente. Sim, são 22 anos, mas o maior fator é que alguém que não tem qualquer tipo de, ou não tinha qualquer tipo de conhecimento sobre ralis, não tinha rotinas, não percebia as dinâmicas das provas, não sabia o funcionamento de uma prova, não tinha um sistema de notas, ou melhor, tinha um sistema de notas em que ele achava que funcionava, mas quando competes num nível mais elevado, com 2 passagens, completamente limitado, não funciona, não tinha a rotina de analisar vídeos, portanto tem sido um trabalho bastante difícil, mas ao mesmo tempo é gratificante. Certo, mas quando tu dizes que ele não tinha um sistema de notas que ele achava que funcionava, mas não funcionava, estás a falar do género como, por exemplo, o Alpine Evans, que é um piloto conhecido por ter notas muito detalhadas e tiveste que trabalhar com ele para uma simplificação ou o oposto? Foi o oposto. O que nós tínhamos o que ele tinha basicamente eram notas que não eram consistentes, ou seja, definia as curvas com determinada informação e em curvas completamente distintas tinha a mesma informação. Ou seja, isso depois fazia e aconteceu-nos no Ártico, aconteceu-nos na Suécia, que saímos de estrada, mas muitas das vezes trabalhar com jovens, seja nos rallies, seja em outra área, apesar de ser custoso, como costuma dizer, para aprender custa dinheiro, ter que lhes mostrar que não funciona tendo um acidente, deve ser das coisas mais dolorosas que tu possas mostrar, mas muitas das vezes só se aprende mesmo assim, errando e perceber que não funciona. E todas as notas que nós tínhamos não funcionava, falta de informação, curvas completamente inconsistentes. O facto de teres mais ou menos informação, ou no caso de mais ou menos detalhadas, isso também depende muito dos pilotos, mas eu acredito que num patamar elevado, que nós vimos no Mundial de Ralis, tens de ter uma informação precisa e muitas das vezes mais significa menos. Ok. Muito obrigado por este bocadinho. Já passaram aqui quase mais 10 minutos, portanto, obrigado muito pelo teu tempo e vemo-nos numa próxima. Obrigadíssimo. Obrigado, um abraço. Ora, aí está. Portanto, Hugo, obrigado mais uma vez, obrigado pela simpatia e pela disponibilidade. Para quem nos está a ouvir ainda, esperem um episódiozinho depois do Rally da Acrópole. Vou ver se, no entretanto, consigo juntar aí uma malta para fazer um episódio dedicado ao ponto de situação do Campeonato Português de Rallys, após a ronda de Castelo Branco e de Lisboa, onde tivemos esta situação infeliz dos pilotos terem que escolher uma prova, mas pronto, falaremos mais disso se for possível. E se não for antes, vemo-nos na terça-feira a seguir ao Rally da Acrópole e, como sempre, até lá, sejam felizes. Um abraço a todos e a todas.